1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo não fala da questão da ordem natural do ser humano. Quem foi parido por uma mãe, que nasceu de uma carne, essa é a ordem adâmica, natural, da qual nós viemos para Cristo. Saímos de lá para abraçar Jesus. Paulo ele trata de uma outra questão. Daqueles que assumiram o corpo de Cristo, que assumiram uma vocação de viver essa fé, um compromisso de estar dentro de uma igreja como você está aqui hoje, congregando, ouvindo, escutando sobre as suas orientações. Paulo ele entra no mérito de que todos aqueles que estão dentro de uma igreja, convivendo com ela, eu já vou falar aqui agora de antemão, e que participam de maneira voluntária ou involuntária, não importa, de que tiveram participações com consagrações, com iniciações. Paulo deixa claro que todas essas pessoas respondem pelo corpo de Cristo. Pois o Evangelho entende que o que ela fez aqui, assinou um compromisso tão importante, tão profundo, que se ela não administrar isso direito, e não levar a sério esta função de membro, visitante de igreja, seja como for, ela vai responder com uma condenação muito maior do que aquela que antes pairava sobre ela, não conhecendo Cristo. Vocês não têm a dimensão da responsabilidade que é a igreja. O que você considera uma simples visitação, um período de experiência com a igreja, para o Evangelho, o que você já viveu dentro de uma já foi suficiente para te compromissar com ela. E não importa a placa, a denominação, o pastor, a liderança, porque está arquivado nos autos de Deus a tua história, a tua caminhada, a tua trajetória dentro da igreja. Não importa o lugar dela, importa que você já teve em muitas ou em uma, mas que através desse processo de vivência, experiência, circulação religiosa dentro da igreja cristã, evangélica, vai entender melhor ainda. Tudo isso que você viveu debaixo de um teto assim, é entendido pelo Evangelho como um comprometimento. Por isso a palavra corpo, Paulo não está utilizando essa palavra para se referir só à questão individual, mas também querendo tratar o assunto de quando nós nos unimos e nos reunimos assim como estamos aqui hoje. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17, para as pessoas, alguém compromissado com a igreja é quem tem funções. Para o Evangelho, basta você participar de alguns aspectos que eu vou colocar aqui, basta você participar, que você já está comprometido. Então a primeira coisa que a palavra deixa clara é que o corpo que nós temos que administrar, o corpo que nós temos que possuir para a santificação, é aquele que está tão relacionado com a nossa particularidade, com a nossa individualidade, com a nossa vida fora da igreja, como também com a igreja. Refere os dois fatores, porque tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que você acerta ou erra, reflete sobre a igreja, relaciona a igreja e o nome de Cristo. Você foi lá na tomada e falou: vou largar de Jesus, esquece, estou indo embora para outro. Mas Deus não entende assim, que o corpo de Cristo você pode desovar ele numa montanha e deixar ele rolar para pegar um outro. É um registro tão igual quanto da tua vida para Deus, que mantém ali aos olhos de Deus a seguinte informação: como ele se comportou, como que ele agiu com a minha igreja. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26 e 27, Paulo está deixando claro que o corpo de Cristo, que é a igreja, que são as pessoas que se responsabilizaram pela fé, se elas passaram pela mesa e dividiram o pão, o corpo de Cristo, já estão comprometidas. Ele está deixando claro aí que ali
já sela algo no compromisso dessa pessoa com Cristo, que ela vai responder para o resto da sua vida. 1 Coríntios 12, 13. Paulo está dizendo exatamente isso daí. O batismo é uma das formas de iniciação mais importantes do Evangelho, que quem passa por lá leve a sério o que está acontecendo. Não importa se é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ou em nome de Jesus Cristo. Foi feito debaixo de uma aceitação do Evangelho, seja indiretamente ou diretamente, você se comprometeu. Nós não estamos à procura de terceiros, mas desse culpado que Deus está tratando hoje aqui. Que ele pensa que a igreja é uma esfera de brincadeiras e de entretenimentos e de experiências sobrenaturais, e mal sabe ele que ele está entremetido num assunto tão importante para Cristo, que ele vai responder de maneira mais rigorosa do que a própria vida dele. O que o povo está achando agora é que eles podem trocar quando querem, fazer o que querem, agir como querem. Mal sabe eles que a placa desta igreja não responde por esse processo de responsabilidade. Ela sozinha não responde, nós todos com ela. Eu só queria uma diversão, eu só estava precisando de uma espiritualidade, eu só estava precisando de sentir um pouquinho de emoção, de calor, alimentar as suas perspectivas. E a igreja foi lá e errou com ele, porque ele se comprometeu com coisas sem enxergar, sem perceber que o que ele estava ali realizando, vivendo, era um comprometimento com o corpo de Cristo. E ele não enxergou, ele não viu. E Paulo está impondo a responsabilidade para aqueles que ainda não conseguem enxergar que a igreja é o corpo de Cristo. Não importa a corrupção dela, você está dentro dela, você está comprometido. Se eles estão errando por não liderarem de maneira certa, você está errando com eles por aceitar o que eles te pedem de maneira errada. Enfim, seja em cima ou embaixo de um púlpito, nós temos que dosar, entender, assimilar nossas responsabilidades.